Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Suzana Vital, professora da disciplina Audiovisual, Arte, Técnica e Linguagem. Na nossa disciplina abordaremos 4 competências e na aula de hoje, a concepção do que seria a linguagem audiovisual. Vamos começar? Estamos aqui para abordar universos das cores, formas, imagens e movimentos e sonoridades. Vivemos numa sociedade atual repleta pelo excesso de sons, de textos visuais. Mas será que nós estamos preparados para compreender e para nos expressar através de todo esse repertório visual? Você gosta de cinema, música, TV? Mas será que você realmente sabe o que é audiovisual? Bom, de maneira bem simples, o audiovisual é a combinação dos elementos sonoros com os elementos visuais. E de toda essa combinação, teremos alguns produtos, resultados como novelas, videoclipes, stop motions, videoarte, comerciais de TV, filmes, seja de curta, média ou longa metragem. Todo produto audiovisual visa atingir determinado público e visa passar certa mensagem de acordo com a ideia do seu criador. A linguagem audiovisual permite organizar sons, imagens, técnica, tecnologia e arte numa sequência a ser captada pelo telespectador. Desde sempre, o ser humano sentiu necessidade de se expressar. Alguns lançam mão de uma linguagem mais objetiva, como a falada e a escrita. Outros preferem a utilização de uma linguagem mais subjetiva, como é o caso da linguagem artística e, é claro, do audiovisual. Estamos situados num momento histórico em que o nosso dia a dia está repleto de diversas linguagens. Temos, como eu falei anteriormente, a linguagem escrita, a falada, mas temos também a linguagem corporal, a linguagem facial, a linguagem da música, a linguagem dos quadros, do cinema, da fotografia. E é preciso criarmos uma certa intimidade com os elementos que compõem cada uma dessas linguagens, para que possamos compreendê-las e para que possamos, através delas, expressar sentimentos, ideias e emoções. O profissional em audiovisual tem a oportunidade de atuar em diversos ramos, seja produzindo, dirigindo, atuando como ator, como atriz e até mesmo comercializando os produtos audiovisuais já criados. O áudio e o vídeo estão presentes em quase toda a sua rotina. E para entendermos um pouquinho melhor do que se trata esse universo chamado de audiovisual, vamos abordar a questão da origem. As expressões artísticas sempre fizeram parte da história da humanidade. Cada povo encontra a sua forma de representar a sua realidade. Se voltarmos no tempo e nos remetermos à pré-história, iremos verificar que desde a idade das cavernas, as imagens já estavam presentes como forma de expressão e representação do cotidiano. As linguagens artísticas, de um modo geral, fazem muito bem esse papel de representação. Dentro dessas linguagens temos vários tipos de arte, várias modalidades, tais como o teatro, a dança, a música, as artes visuais, na qual encontramos desenhos, pinturas, esculturas, fotografia, cinema, entre outras formas artísticas. E é sobre a fotografia que nós iremos começar a nossa conversa. Atualmente, obter um retrato nosso de um parente ou de um amigo é algo muito fácil. Basta um clique na câmera ou até mesmo na câmera do celular e pronto. Em questões de segundos, obtemos o registro de um instante, de um batizado, de um casamento. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, obter um retrato seu ou da própria família era sinal de status. Ainda não existia câmera fotográfica e toda a imagem criada era feita a partir dos pintores retratistas. Apenas as famílias com mais status social e poder aquisitivo é que tinham a oportunidade de contratar esses pintores renomados. Muitos imperadores, monarcas e líderes de governos recorreram aos grandes pintores do seu tempo, na cobiça por manterem-se eternos e registrados pela história. Contratavam e pagavam esses pintores com uma grande quantia financeira. Quando surgiu a câmera fotográfica, os rumos da pintura sofreu grandes mudanças. O que antes era realizado por meses dentro de ateliês através de pinturas, passou a ser realizado em questões de instantes e, assim,
acabou sendo barateado. A pintura sofre mudanças relevantes. Um exemplo disso são os pintores impressionistas, que após o surgimento da câmera fotográfica, passam a realizar diversos experimentos visuais. Vocês poderão estar consultando um pouco mais o conteúdo dos pintores retratistas no caderno referente à nossa disciplina. O primeiro experimento em relação à câmera fotográfica não foi ainda a imagem registrada, e sim uma coisa que chamamos de câmara escura. O que seria a câmara escura? É justamente uma sala escura, um compartimento, com um pequeno orifício que dá acesso à área externa. A imagem localizada na área externa entra com a passagem de luz e é projetada na parede oposta, só que invertida. A partir desse experimento, surge uma necessidade: como fazer o registro permanente daquela imagem que era experimentada dentro das câmeras escuras. A partir de 1920, diversos pesquisadores começam a introduzir produtos químicos buscando justamente o registro permanente dessas imagens. No entanto, as imagens precisavam ser expostas por cerca de 8 a 12 horas para se conseguir que essa imagem ficasse fixa, seja numa superfície de vidro ou de metal. Mas vamos adiante. A fotografia vem criar espaço propício para o surgimento de uma outra arte. O que eu estou falando é sobre o cinema. O cinema, naturalmente, vem ocupando grande espaço na vida de milhares de pessoas há mais de um século. Situar precisamente o momento inicial do surgimento do cinema pode ser controverso. Por quê? Porque vários pesquisadores, assim como no campo da fotografia, já estavam também realizando experimentos de imagens em movimento. Mas foi considerada uma data específica como o surgimento oficial do cinema. Essa data é o dia 28 de dezembro de 1895 e o local, o Grand Café de Paris. Esse local recebeu o que foi considerada a primeira exibição de cinema voltada para uma plateia. Mas essa primeira exibição estava longe do que nós conhecemos hoje como cinema dinâmico, com cerca de 1h30, com efeitos visuais a que dispomos hoje. Essas primeiras exibições eram em preto e branco, duravam no máximo cerca de 2 minutos e muitas pessoas estavam lá para ver apenas imagens do cotidiano. E que imagens seriam essas? Pessoas saindo de fábricas, trens em movimento. E o que acontecia era que muitas pessoas saíam correndo da sala de cinema achando que o trem poderia realmente ultrapassar a tela e atingir quem estivesse assistindo. Apesar da falta de recursos, de tecnologia, os pesquisadores não se cansavam de fazer seus experimentos, de tentar reproduzir o meio natural através de recursos artificiais. Alguns meses após a primeira exibição do cinema, uma outra pessoa, um outro nome se destacou dentro desse universo cinematográfico, que foi George Méliès. Em 1902, ele lança um filme chamado Viagem à Lua. Ele, por ser ex-ilusionista, ex-mágico, adorava trabalhar formas relacionadas à fantasia e ao terror. Foi considerado o primeiro representante dos efeitos especiais no cinema, ainda que de maneira rudimentar. Lançou mão de uma técnica que é utilizada até hoje, que é a técnica do stop motion. O stop motion é uma técnica de animação que tem como objetivo fotografar a imagem em movimento e organizar essas imagens de modo sequencial, para assim dar a ilusão do movimento. 7 meses após a primeira exibição de cinema no mundo, o cinema chega ao Brasil. Ainda não era exibido em salas de cinema como conhecemos hoje, e sim em parques e circos. O cinema inicialmente era mudo e para acompanhar os filmes era colocado um piano no espaço de exibição das histórias. O piano funcionava como um recurso de tornar possível o clima e a atmosfera da cena. Então, se tínhamos uma cena romântica, o pianista tocava uma música que tivesse a ver com a situação. Se havia uma cena de terror, a música tocada no piano também favorecia a atmosfera da cena. Na década de 30, começou a ser inserido a emissão sonora nos filmes e projeções.
fazendo surgir e florescer outros gêneros cinematográficos, como, por exemplo, o cinema musical. Um artista bastante conhecido colocou seu oposto ao poder e ao uso do som nos filmes. Ele foi Charlie Chaplin, que, além de ator mímico, era produtor, roteirista e comercializava seus próprios filmes. Ele acreditava que a inserção do áudio iria diminuir a abrangência internacional de sua obra, já que, por não produzir som, poderia ser compreendido em qualquer parte do mundo. Na década de 50, foram realizadas as primeiras transmissões de televisão no Brasil. É importante salientar que essas transmissões não ficavam gravadas. Tudo acontecia ao vivo, era assistido e se perdia, ou no máximo, ficava registrado na memória do público que estava ali observando aquele grande desenvolvimento visual que era a televisão brasileira. São Paulo contava nesse período com cerca de 200 aparelhos de TV espalhados em lugares estratégicos, já que quase nenhuma família possuía um desses aparelhos. O alto custo fazia com que poucas pessoas pudessem ter o domínio sobre esse aparato tecnológico. 10 anos após a primeira exibição televisiva no Brasil, vai surgir o que chamamos de fitas magnéticas. Essas fitas permitiam não só apenas o registro permanente de imagens, como também a alteração do que já havia sido gravado. Somente a partir de 1970 é que a transmissão de TV passa a ser em cores. Na década de 80, com o declínio do regime militar, a liberdade televisiva passa a ser maior. A televisão passa a contar com possibilidades mais amplas. E a partir da década de 90, a nossa TV brasileira é marcada pela briga de audiência, principalmente por duas grandes emissoras, o SBT e a Globo. Após cerca de 10 anos, em meados de 2002, passamos a conviver com o que chamamos de reality shows, como o Big Brother Brasil. Após 2010, a era digital invade nossa TV. E a televisão, que antes servia apenas para consumir imagens, passa a ser também um instrumento de conexão, de interação, como ocorre hoje com as nossas Smart TV. Na aula de hoje, pontuamos alguns tópicos relacionados aos aspectos iniciais desse estudo em torno do audiovisual. Na nossa próxima aula, abordaremos as aproximações existentes entre audiovisual e linguagem intencional. Até lá!